Caros irmãos e irmãs em Cristo, é com grande reverência que damos início a uma profunda reflexão sobre os tempos que virão, inspirados pelas palavras do profeta Daniel. Nesta série, exploraremos o surgimento de um reino misterioso e poderoso, cujas características se alinham com as visões proféticas descritas nas Escrituras. Cada passo desta jornada revelará sinais que apontam para o cumprimento de profecias, convidando-nos a contemplar a providência divina no desenrolar dos eventos históricos. Acompanhem-nos nessa jornada, pois ao longo de cada capítulo seremos conduzidos por uma meditação profunda sobre a ascensão deste novo reino. A cada episódio, fortaleceremos nossa fé e compreensão dos mistérios de Deus, preparando-nos espiritualmente para os desafios vindouros. Certifiquem-se de seguir nosso canal, os 5 Minutos do Espírito Santo, onde o estudo das Escrituras ilumina nosso caminho. É necessário, antes de prosseguir, considerar a condição em que o mundo se encontra. Pois, assim como foi nos dias de Nabucodonosor, quando os reinos se debatiam em vaidades, assim também o fim dos tempos será precedido por grandes tribulações. Neste ponto da história, as nações se veem submersas em instabilidades políticas e econômicas. Tal desordem, que aflige tanto os governantes quanto os governados, não é mais do que o reflexo da fragilidade humana sem a ordenação divina. As potências do mundo, que antes buscavam a paz, agora se entregam às disputas por riquezas e poder. A harmonia que deveria reinar entre os homens cede lugar à inveja, à cobiça e ao orgulho, que são os vícios que minam as sociedades. Tal é a natureza do homem quando se afasta da lei de Deus. Ele procura sua própria glória, esquecendo-se da finalidade última para a qual foi criado. Em tempos de incerteza, o homem, sem um norte espiritual, busca segurança em ideologias falhas e transitórias, na tentativa desesperada de restaurar uma ordem que só pode vir de Deus. Assim como o colapso moral da Babilônia prenunciou a queda do reino, também vemos agora a derrocada das instituições que antes garantiam a paz. Emerge, portanto, uma sensação de desesperança. Mas não devemos nos deixar abater, pois a providência divina governa todas as coisas, e aqueles que confiam no Senhor encontrarão nele sua fortaleza. Convém agora refletirmos sobre a união de nações, que surge em meio ao caos global e cujas características nos convidam à análise espiritual. Pois assim como na história da Torre de Babel, o homem, em sua tentativa de alcançar poder sem Deus, une-se com propósitos terrenos, ignorando os desígnios divinos. Eis que surge um novo reino, uma aliança de povos antes fracos, mas que agora, sob um único estandarte, prometem prosperidade e justiça. Este reino se apresenta com uma promessa: abolir a pobreza e restaurar a ordem. No entanto, devemos considerar que, assim como os reinos da terra são efêmeros, as promessas de prosperidade sem Deus são vãs. O apóstolo Paulo nos adverte que, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Tessalonicenses 5. A prosperidade que ignora a justiça divina não é verdadeira prosperidade, mas uma miragem que, ao desaparecer, revela o vazio de suas promessas. O líder dessa união, por suas palavras eloquentes e ações decisivas, conquista o apoio das massas. Mas não devemos nos deixar enganar pelas aparências, pois Satanás mesmo se transfigura em anjo de luz. A verdadeira paz e justiça provém de Deus, e qualquer regime que busque a glória de homens em detrimento da glória de Deus cairá sob seu próprio peso. É necessário, portanto, discernir os sinais dos tempos e observar os frutos dessa união, que não seja ela como a figueira estéril que não produz fruto, mas que foi amaldiçoada por Cristo. É prudente que agora reflitamos sobre a figura central que surge como líder desta união de nações. Em sua eloquência, este líder se apresenta como um Messias moderno, prometendo libertação das tribulações e garantindo um futuro de paz e prosperidade. Contudo, devemos recordar que a Escritura nos adverte sobre a vinda de falsos cristos e falsos profetas que enganarão a muitos. Mateus 24. Este líder, em sua habilidade de discursar, manipula as massas, prometendo-lhes aquilo que apenas Deus pode verdadeiramente oferecer: paz duradoura e justiça perfeita. Ele constrói em torno de si um culto de personalidade, tal como Nabucodonosor ergueu a estátua de ouro para ser adorada por todos. Daniel 3:1. Assim também este homem, revestido de poder, busca direcionar o olhar dos povos para si mesmo, oferecendo uma esperança terrena enquanto desvia os corações da verdadeira esperança celestial.
A história nos ensina que todo poder que não se submete à vontade de Deus está destinado à ruína. O líder deste novo reino, por mais carismático e astuto que seja, não pode escapar do julgamento divino. O próprio Cristo, quando tentado por Satanás no deserto, rejeitou o poder que lhe foi oferecido em troca da adoração ao inimigo. Mateus 4, 8 e 10. O líder desta nova ordem, por outro lado, parece ter aceitado a oferta de reinos terrenos, sem compreender que, ao fazê-lo, condena sua alma e seus seguidores. Que os fiéis mantenham os olhos fixos em Cristo, o verdadeiro Rei dos Reis. Chegamos ao ponto em que os sinais proféticos começam a se manifestar claramente. A palavra de Deus, revelada ao profeta Daniel, fala de reinos que se levantariam e cairiam, cada um representado por metais diferentes. Daniel 2:35. No tempo que antecede o fim, levantar-se-ia um último reino, poderoso e tirânico, que se assemelharia ao ferro e ao barro, forte em aparência, mas dividido e frágil em sua essência. Este novo reino, que agora se expande com grande força e arrogância, é motivo de preocupação para os estudiosos da Escritura. Pois assim como na profecia de Daniel, os reinos da terra são efêmeros e construídos sobre fundações corruptíveis. As nações podem se unir em torno de um ideal comum, mas se esse ideal for desprovido de Deus, sua queda é inevitável. Devemos, portanto, observar com grande cuidado os sinais que emergem, pois as Escrituras nos advertem a sermos vigilantes. Muitos líderes religiosos e teólogos começam a traçar paralelos entre este novo império e os reinos descritos por Daniel. A estátua dos sonhos de Nabucodonosor, composta de ouro, prata, bronze, ferro e barro, simboliza a transitoriedade dos poderes mundanos. Assim também este novo reino, que parece forte e impenetrável, traz consigo a marca da imperfeição e da desunião. Aos olhos de Deus, não é o poder terreno que prevalece, mas a fidelidade à sua vontade. Os fiéis devem, portanto, buscar discernimento espiritual, pois os tempos finais podem estar próximos. Convém agora refletirmos sobre a expansão deste reino que se estende para além de suas fronteiras originais. Pois tal crescimento, embora aos olhos do mundo pareça uma conquista, deve ser visto à luz da providência divina. Em todas as épocas, os reinos que buscaram dominar pela força e pela astúcia pereceram diante da justiça de Deus. Este novo reino, em sua busca pela supremacia mundial, imita os antigos impérios, que ao tentarem unificar o mundo, apenas precipitaram sua própria ruína. O apóstolo João nos adverte sobre a vinda de um poder que seduzirá as nações, prometendo paz e segurança, mas cujo fim será destruição. Apocalipse 13, 3-7. Assim também vemos este reino expandindo suas fronteiras, atraindo nações em crise para sua esfera de influência. O poder militar e econômico que ele ostenta é um reflexo da tentação do domínio terreno. Mas não devemos nos deixar enganar, pois os reinos deste mundo são passageiros, e o verdadeiro reino, que não terá fim, é o reino de Deus. Os sinais de sua expansão trazem à memória as palavras de nosso Senhor, que disse: "O meu reino não é deste mundo." Qualquer poder que busque subjugar a criação de Deus com promessas de prosperidade material, sem se submeter à vontade divina, será, no devido tempo, aniquilado. Devemos, portanto, resistir às seduções deste novo império e buscar o reino de Deus e sua justiça, pois somente este reino será eterno. Agora, atentemo-nos para o modo como este reino, em sua expansão, estabelece um controle rígido sobre as massas. Pois, como nos ensina a Sagrada Escritura, o coração do homem é inclinado ao mal, especialmente quando colocado sob um regime que não reflete a justiça divina. Este novo império, ao dominar os corações e mentes dos seus súditos, emprega meios tecnológicos de vigilância, que são um sinal de sua desconfiança e de seu desejo de poder absoluto. A ordem natural, conforme instituída por Deus, requer liberdade para o exercício da virtude. No entanto, este reino subjuga os seus cidadãos por meio de um sistema de crédito social, recompensando ou punindo-os conforme sua conformidade às normas estabelecidas pelo regime. Aqui vemos a negação da verdadeira liberdade, pois, como ensina Santo Tomás, a liberdade consiste em ser guiado pela razão e pela lei natural, e não por imposições exteriores injustas. Summa Theologiae 2, Q. 90. Além disso, a censura à comunicação revela o medo do governante frente à verdade, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Lucas 12. O governo, ao tentar controlar a palavra e o pensamento, revela sua fraqueza, pois a verdade, sendo de Deus,
não pode ser silenciada por meios humanos. As almas daqueles que vivem sob tal regime são gradualmente deformadas e as virtudes são suprimidas. No entanto, os que confiam em Deus não devem temer tais provações, pois a verdade vos liberta. Agora se aproxima o momento do conflito inevitável entre este novo reino e as potências estabelecidas do mundo. Assim como foi nas eras anteriores, quando impérios surgiram e se confrontaram, também agora vemos a repetição desse padrão. A Escritura nos adverte que haverá guerras e rumores de guerras, Mateus 24, e é neste espírito que assistimos ao aumento das tensões entre o reino emergente e os grandes poderes da terra. Este novo império, em sua arrogância, não busca a paz, mas a subjugação de todas as nações. Seus líderes, intoxicados pelo sucesso inicial de sua expansão, agora provocam abertamente aqueles que antes os observavam com desconfiança. É característica de todo poder terreno, que não está fundado na justiça divina, buscar sua própria perpetuação por meio da força e da intimidação. No entanto, como ensina o eclesiástico, a soberba precede a ruína. Provérbios 16:18. À medida que este conflito se desenrola, vemos que os homens começam a se preparar para a guerra, esquecendo-se das palavras de Cristo, que disse: Bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5:9. A corrida armamentista e as ameaças mútuas não são mais do que o prelúdio de uma destruição maior, uma vez que os reinos da terra, ao ignorarem a justiça de Deus, caem em sua própria desordem. Neste cenário, a verdadeira luta não é meramente entre nações, mas entre as forças espirituais que se opõem à luz de Cristo. Os fiéis, que compreendem a transitoriedade dos reinos terrenos, devem manter seus olhos fixos no reino que há de vir, onde a paz e a justiça de Deus prevalecerão sobre toda a tirania. Neste ponto da história, a verdade das profecias começa a ser revelada com clareza. Os sinais dos tempos que antes pareciam distantes, agora se manifestam de maneira inegável. As Escrituras, especialmente as visões de Daniel e o Apocalipse de São João, são estudadas com fervor por aqueles que buscam compreender o significado dos eventos contemporâneos. Pois, como disse o Senhor, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24. Os profetas, tanto antigos quanto novos, começam a surgir, proclamando o cumprimento das promessas divinas e alertando sobre o destino deste reino arrogante. Como o profeta Daniel revelou em seus sonhos, os reinos da terra que se levantam contra Deus serão destruídos e um reino eterno será estabelecido. Assim, também agora vemos o surgimento de uma nova consciência entre os fiéis, que começam a resistir espiritualmente ao domínio deste poder terreno. Eventos sobrenaturais que não podem ser explicados pelos padrões mundanos começam a ocorrer, indicando a intervenção divina. Terremotos, sinais nos céus e outros fenômenos são interpretados pelos piedosos como prenúncios da vinda do juízo. Neste cenário, muitos se voltam para Deus, compreendendo que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Aqueles que antes estavam adormecidos espiritualmente agora despertam, e uma grande corrente de oração e resistência espiritual se espalha por todo o mundo. Não é mais uma questão de poder terreno, mas de uma batalha espiritual pela salvação das almas. Como predito nas profecias, chega o momento em que o reino que parecia invencível começa a declinar. Pois, assim como os reinos da Babilônia, da Pérsia e de Roma caíram no passado, também este império terreno que se ergueu com arrogância começa a ver suas fundações abaladas. A história nos ensina que nenhum poder humano pode perdurar sem estar enraizado na justiça de Deus. Como diz o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. As primeiras rachaduras surgem quando a unidade interna deste reino começa a desmoronar. Os que antes estavam unidos por interesses materiais e temporais, agora se veem divididos pela ambição e pela traição. Tal é a consequência natural de todo reino que não se funda na verdade e na caridade. Pois onde não há justiça, há desordem, e onde não há temor de Deus, há destruição. As palavras de Daniel se confirmam mais uma vez. Vistes que o ferro estava misturado com o barro, esses reinos serão divididos. Daniel 2:43. Além disso, a economia, que parecia robusta, começa a sofrer com as sanções internacionais e as revoltas internas. Os súditos deste reino, cansados da tirania, começam a se levantar, clamando por justiça.
Mas a verdadeira justiça não pode ser encontrada nos governos terrenos, pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Enquanto o reino desmorona, aqueles que se mantiveram fiéis a Deus se fortalecem, sabendo que a vitória final pertence ao Senhor. É um tempo de provação, mas também de esperança, pois a queda deste reino abre o caminho para o cumprimento das promessas divinas. Por fim, chegamos ao momento do confronto final, onde as forças da terra e do céu se encontram em uma batalha decisiva. Este é o ponto culminante de todas as profecias, quando o reino terreno que buscava submeter o mundo é finalmente desafiado pelas potências restantes e pelas forças espirituais. Haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Os exércitos deste reino, agora enfraquecido, enfrentam a oposição crescente tanto de fora quanto de dentro. Mas mais do que um conflito entre nações, este é o confronto entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Enquanto a batalha se desenrola no plano físico, também ocorre uma batalha espiritual, onde os fiéis se reúnem em oração, clamando pela intervenção divina. Os profetas proclamam o iminente triunfo do reino de Deus, e muitos que antes estavam perdidos agora se voltam para a fé, reconhecendo o poder do Altíssimo. Os eventos sobrenaturais aumentam em intensidade, e o líder deste reino terreno, antes tão confiante, vê-se traído por seus aliados e cercado por inimigos. A queda é inevitável, pois todo aquele que se exaltar será humilhado. Lucas 14. A batalha final é um prelúdio do que está por vir, o juízo divino e a inauguração do reino eterno de Deus. O surgimento e a queda deste novo reino são um reflexo da eterna luta entre o bem e o mal, entre os poderes terrenos e o reino de Deus. Assim como as Escrituras nos ensinam, nenhum império humano pode prevalecer contra a vontade do Altíssimo. A história nos lembra que, embora o mal pareça triunfar por um tempo, a justiça divina é imutável e o reino de Deus se manifestará com poder e glória no tempo devido. Chegamos, portanto, ao fim desta jornada, mas o aprendizado e a reflexão devem continuar em nossas vidas. Aprofundemos nossa fé e busquemos sempre discernir os sinais dos tempos à luz das Escrituras. Que o Senhor nos encontre vigilantes e prontos para a vinda de seu reino eterno. Sigam-nos em nosso canal Os 5 Minutos do Espírito Santo e continuemos juntos nessa caminhada de fé e sabedoria, na expectativa da manifestação gloriosa do reino de Deus.